Bom dia, pessoal. É, Hoje eu vou tratar um assunto muito delicado, não para mim, mas delicado para as pessoas que ouvem, né? Ontem eu e a Patrícia estávamos fazendo um assunto que nós tínhamos que resolver, e eu não vou citar a, a religião que essa pessoa pertence. Mas daí eu estava fazendo algo e a pessoa olhou o que eu estava fazendo, não é? Inclusive até numa serralheria, que eu não gosto de fazer alguns procedimentos que eu lido dentro da alquimia em terceiros. Não gosto que veja. Mas infelizmente, por eu não ter o aparelho de solda, eu fui obrigado a lançar mão desse recurso. Aliás, já lancei mão para outros símbolos que eu tenho em ferro, não é? Que tem que ser. Eu já lancei mão do serralheiro, não é? Porque na verdade tem que ter esse cuidado, porque a energia, tu tem que escolher muito bem, porque a energia do profissional vai te passar para a peça. Então, como se trabalha com corrente elétrica, não é, do ser humano, não é, com ondas elétricas do ser humano, sabe-se que se passa aquela energia. Então eu escolho muito a dedo. E eu tenho um profissional que ele é uma pessoa neutra e ele me faz as coisas para mim, tá? Mas daí a pessoa chegou e nós estávamos conversando com a Patrícia e a pessoa botou os olhos num símbolo que eu estava botando em algo que eu estava fazendo, né? Isso é coisa satânica, isso é coisa do demônio, isso é coisa de maçônico. Aí eu deixei ele falar, né? Falou tudo que ele queria, o pensamento dele, expor. Porque um mal do brasileiro é não deixar a pessoa falar. Ele tem esse mal, ele corta as pessoas e não deixa se expressar. Isso, no meu tempo, era uma má educação. Não sei hoje. Hoje tem nome para tudo, né? Então não sei hoje. Eu deixei ele expressou todo o pensamento dele. Aí eu disse para ele: olha, eu já fui chamado de demônio a minha vida toda, né? E sobre essa questão de maçônico, eu acho que o senhor abordou errado. Qual é a religião que o senhor pertence, que o senhor segue? Ah, é tal. Eu digo, pois é. Eu vou lhe fazer uma perguntinha para o senhor. É, Quando o senhor entra numa empresa para trabalhar, tem um proprietário, não tem? Da empresa. Ou um grupo de pessoas que são proprietários daquela empresa. Tá? E o regimento parte do pensamento, da ideologia e da administração daqueles proprietários, ou daquele grupo. Não é? Estou correto? O senhor pode me dizer se eu estou errado. E o funcionário não é obrigado a seguir aquelas normas, aquilo tudo. Quando o senhor preenche uma ficha, o senhor não põe ali a sua religião, que eu acho isso aí uma ignorância até hoje, não é? Religião e cor, isso eu acho uma estupidez, um país desse tamanho, botar em ficha de colégio, isso, aquilo, qual é a sua cor, qual é a sua raça, qual é a sua religião. Isso é discriminação. Para mim é discriminação. Sempre foi discriminação. Não é? Quer dizer que se tu não tem nada, se tu não quer dizer a tua cor, então quer dizer que tu é atirado num canto. Não é? Mas não é o assunto. Aí ele disse, não, claro, a gente... Né? Pois é. Aí eu lhe digo uma coisa para o senhor, acho que o senhor está um pouco equivocado, porque maçônico, todos os dirigentes de religiões, todos são maçônicos. Então, todos eles são demônios. Não é? Porque vocês têm uma mania de chamar de demônio, 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 mas todos os dirigentes de vocês são maçônicos. Vocês fazem parte de uma maçonaria. Vocês são um grupo integrante de uma maçonaria.
Agora, se vocês sabem, se vocês não sabem, isso é um problema de vocês. Mas vocês são. Diretamente ou indiretamente, vocês estão ali, vocês são. Então, na verdade, eu não sou demônio, porque eu não tenho religião, não pratico religião. Mas você, sim, o senhor é um demônio. Não é? Porque, na verdade, você está dentro de uma religião que é dirigida por um demônio, como o senhor está falando. Não é? Então, muitas vezes é bom a gente medir a língua e não acusar A ou B do que ele pratica, porque muitas vezes a gente está com o rabo no trilho do trem, né, e está cuidando do rabo do vizinho. A gente não deve fazer isso, né, porque se os dirigentes omitem o que eles são, isso é um problema deles. Não é? Mas eu vejo que num país que ainda continua tupiniquim, eu vejo que não deve se perseguir ninguém, porque está dentro de uma Constituição que não serve para nada, na verdade não serve para nada, não é? Só serve para lei para pobre, para pobre, para pobre, para pobre, para pobre. Não é? Mas para rico não tem lei nenhuma, eles só fazem a lei para eles. Eles fazem a lei do salário, eles fazem a lei para proteger eles fazem a lei da omissão de pagamento, que é um crime em qualquer parte do mundo, numa nação desenvolvida, sonegar imposto. Né? O pobre não, o pobre tem que pagar imposto até na morte. Né? O rico não. O rico, ele quebra, o pobre assume a dívida do rico, né? É que ele tem que pagar sempre com imposto, né? E o rico sai andando tranquilamente e vai lá nos seus bancos lá fora do outro país e busca os seus dinheiros que tiraram daqui e vive uma vida legal. E o pobre continua sempre pobre. Né? Então, a gente não pode pregar a moral e acusar alguém quando a gente não sabe o que, nem aonde a gente está. Que é um mal do ser humano, não saber nem aonde ele está, nem o que ele frequenta. Não é? Falam disso, falam daquilo, falam do outro, falam daquele outro, falam daquele outro, falam daquele outro, mas não sabe nem o que ele está fazendo, nem aonde ele está. Então não se pode fazer isso. A gente não pode. Se a gente quer dar um passo ao desenvolvimento, se a gente quer como ser humano se desenvolver e crescer, eu vejo que a gente tem que ter o direito de respeitar o seu semelhante. Seja qual for a idade, seja qual for o sexo, seja qual for o pensamento, tem que ter o direito de respeitar o ser humano. A gente não pode falar o que a gente não sabe. Tá? E eu vejo que isso aí é uma ignorância total, uma pessoa não saber nada, e a primeira coisa, demônio. Demônio não existe, o demônio é o ser humano. Aquele mal, aquela pessoa ruim, aquela pessoa gananciosa, aquela pessoa que tem sempre o olho no seu semelhante, aquela pessoa que está sempre tentando trazer maldade para o seu semelhante, tentando trazer negatividade para o seu semelhante, perseguindo o seu semelhante de trabalhar, de se sustentar a sua família, tirando que aquele semelhante conquista com o seu trabalho, com o seu suar, com o seu dia a dia, aquela alegria que o seu semelhante tem, eles tentam tirar, roubar, trazer dor, trazer sofrimento. Esse sim é o demônio. O demônio é o ser humano. Queira ou as pessoas não queiram aceitar, o demônio é o ser humano. Não existe demônio, não tem demônio. Tá? Nós somos atrasados em aceitar que tem demônio ou que tem anjo. Não tem nenhum nem outro. Essa é a pura verdade. E assim se estende tantas outras verdades que são até hoje omitidas. Omitida por quê? Porque tudo gera dinheiro, tudo gera riqueza. E as pessoas não veem isso e não entendem isso. A primeira coisa que tem é criticar, ou se uma pessoa vem e fala a verdade, vamos sair do canal, vamos isso, vamos aquilo. Mas a verdade é essa. Se querem aceitar ou se não querem aceitar, a verdade está aí. A internet está aí e ela está mostrando.
Ela está mostrando que os deuses que falavam tanto, eles estão com as naves. Todo mundo está vendo, todo mundo está registrando, porque todo mundo tem um celular. Não tem uma alma que não tenha celular no mundo. Até Tupiniquim tem celular. Porque é um ser humano. Ele tem direito, ele trabalhou e tem direito, tem um celular. Então eles estão registrando, estão mostrando e as pessoas ainda estão duvidando que os deuses ou os deuses estão chegando, estão aí e as pessoas estão vendo. Agora, se quer aceitar, ou se não quer aceitar, ou se tem medo de aceitar, isso é um direito de cada um. Ninguém pode tirar esse direito. Ninguém pode tirar o direito do seu semelhante. Ninguém pode passar a linha vermelha que tem, que tange. Mas no Brasil estão sempre passando. Eles estão sempre pisando, sempre massacrando, sempre vindo com aquela perseguição escondida, sempre vindo com aquela perseguição ferrenha, sempre tirando as pessoas, sempre defamando a pessoa, né? Porque é bruxo, é bruxa, é isso, aquilo. Não existe bruxo, não existe bruxa. Existiu parteiras em 1800 e pouco, aquilo tudo, e então veio a medicina, começou a se desenvolver e eles começaram a criar aquela história de bruxo e de bruxa e de bruxa, porque faziam parto. Pô, será que não conseguem ler um livro? Será que não conseguem buscar algo que dê subsídio para parar com essa estupidez? As pessoas estão vendo. Um dia tem que parar essa estupidez. Isso é muita agressão ao seu semelhante. Vocês me desculpem, mas a gente cansa de estar tentando viver uma vida tranquila, tentando viver uma vida em paz, dentro de uma arte, dentro de uma ciência que a gente pratica, respeitando todas elas que estão, porque fazem parte de um conjunto, tá? E as pessoas simplesmente vêm agredir o seu semelhante porque não entende, não sabe e vem falando bobagem. E aquela bobagem, ela vai se esticando, ela vai se passando e ela vai afomentando. Afomentando é a mesma coisa que botar um fermento num pão ou fermento numa uva e fazer um vinho, vai fermentar, vai azedar. Aquilo vai trazer problema para aquele outro semelhante que não está fazendo nada. Então a gente tem que ter cuidado, se a gente tem medo, a gente fica quieto. É a melhor receita que tem. Tem medo, fica quieto. Se não sabe de uma coisa, fica quieto. Mas não agride aquilo sem saber. Não existe nenhum dirigente, não existe nenhuma religião que não seja membros maçônicos. Não tem. Se falo, se tem medo de falar ou se não querem falar, isso é o problema de cada um. Mas todos são. Todos estão ali dentro. Não é? Todos. Empresário, não empresário, todos. Então, uma coisa que eu vejo que deve haver um respeito entre as entidades, as pessoas, esclarecer aqueles que estão lá e não omitirem, para não criar tanto problema como já tem. Eu acho que a verdade, ela já chegou. Vê quem quer. E segue quem quer, é verdade. Então é isso, pessoal. Não quero que entenda que isso seja uma agressão. Eu quero que entenda que isso é um esclarecimento. Eu não estou agredindo. Mas eu vejo que tem horas que a gente deve de colocar a realidade do que está acontecendo e não botar pano. Botar pano, botar pano, botar pano. Vai esquentar ou alguma coisa vai acontecer. Não é? A verdade, ela é sempre uma verdade. Agora, se quer vir à luz ou se não quer vir à luz, isso é um problema de cada um. Né? Chega de muita gente morrer por perseguição, chega de muita gente viver uma vida triste, né? Oprimido por causa de perseguição. Isso é a pior doença que tem, é o pior câncer que existe, é a perseguição quieta. Aquela perseguição que as pessoas não falam, mas agem. Essa é a pior doença, e essa corrói, essa mata e essa rouba a felicidade. Obrigado, pessoal, por mais um dia.